Pessoal, vamos dar uma olhada agora no Simple Past com verbos irregulares, certo? Então, ó, como vocês podem ver aí na tabela da página 75, os verbos irregulares, eles ficam numa lista, certo? Ó, que está na página 143 da apostila de vocês, certo? E a gente utiliza o auxiliar did. Então, vamos entender aqui o que é que está querendo dizer aqui. Por que eles ficam numa lista? Porque eles não recebem aquele ED para ir para o passado, certo? Eles têm uma forma irregular, ou seja, uma forma própria. Então, nós temos um exemplo aqui do verbo to go, que é o verbo ir, certo? Então, ó, veja que no passado não é isso aqui, ó, com ED. Não existe isso aqui, certo? Ele é went. Então, I went, you went, ó, veja que não muda em nenhuma. Tudo igual aqui, ó. Nenhuma das pessoas, eu, você, ele ou ela, nós, você ou vocês, eles ou elas. Então não muda, certo? E na afirmativa, é a mesma estrutura que a gente tinha com o ED, só que não tem o ED, né? Ó. Eu fui para o clube, I went to the club. Quando você vai fazer a pergunta, é a mesma coisa. Você utiliza o auxiliar did antes do sujeito, ó. Did I go to the club? Eu fui para o clube. I didn't go to the club. Eu não fui para o clube. Então é a mesma coisa, né? O did not. Ó. Certo? Segue aquela mesma estrutura. Só que o que vocês têm que prestar atenção aqui, que é bem interessante, ó, que no passado é o went. Então a gente só vai utilizar ele no passado na frase afirmativa. Então olha aqui, ó, went. Certo? Quando eu passo para interrogativa e negativa, o verbo volta para o infinitivo sem o to. Então ele volta a ser go, certo? Ó, did I go? Eu não digo did I went. I didn't go, eu não digo I didn't went, certo? Então é a mesma coisa. Lá nos verbos regulares, a gente utilizava ed para fazer o passado, então a gente utilizava na afirmativa. Quando a gente passava para a interrogativa, esse ed ele sumia. Né? Ele voltava ao normal o verbo. E na negativa também o ED sumia. Ele volta ao normal. Então, aqui, como não tem o ED, a gente volta ele para o infinitivo, ou seja, para o go. Ok? Vamos para a próxima. Então tem uma nota aqui, ó, que diz: assim como os verbos regulares, os irregulares têm a mesma forma para todas as pessoas. Ou seja, ele não muda. Não importa se é eu, você, ele ou ela, o verbo fica do mesmo jeito. E usam did como auxiliar das frases interrogativas e negativas. Isso aqui a gente acabou de ver, né? Que usa did para fazer a pergunta e para fazer a negação. Então vamos dar uma olhada na atividade agora que vocês vão fazer. Então a atividade ela vai seguir o mesmo modelo da atividade da aula passada, certo? Então, ó, complete com o simple past dos verbos em parênteses. Então aqui nós vamos passar esses verbos para o simple past. Ou seja, vocês vão lá na tabela, procura na primeira coluna e olha como é que ele fica na segunda coluna, certo? Então vocês vão colocar aqui segunda coluna. Por exemplo, aqui na primeira tem Bob, aí tem see that movie the day before yesterday. Bob viu aquele filme antes de ontem, certo? Então, o se vai ficar no passado. Então, você olha, procura se aqui, você vai ver que ele é sol, lá na tabela da página 143. Então, você coloca aqui, ó, sol, certo? Então, é isso que você vai fazer com esses verbos aqui, procurar lá na tabela. Aqui eu quero fazer uma observação só ao verbo to be, aqui, ó, na sétima. Porque o verbo to be, quando vocês forem lá para a tabela, na segunda coluna vocês vão achar esses dois, ó, was e o were no passado, certo? Então vocês vão olhar, esse é singular e esse é plural. Então você vai olhar se aqui é singular ou é plural. The street, só tem S no final. As ruas. Então você vai olhar qual dos dois usa, beleza? Letra B.
complete com o simple present ou o simple past dos verbos em parênteses. Então aqui, pessoal, na letra B, é igual àquela letra B da atividade da aula passada também. Nós vamos ter que olhar se está falando de uma rotina ou se tem uma data específica no passado. Se tiver uma data específica no passado, nós vamos utilizar o simple past. Se for uma rotina, uma ação habitual, nós vamos usar o simple present, que é aquela que usa S para he, she, it, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui na 1, Judy walk to school every day. Esse every day significa todo dia. É uma rotina. Rotina é simple present, certo? Então aqui você vai colocar esse verbo walk aqui no simple present. Então você vai colocar ele aqui, ó. Walk. Como aqui é Judy, ou seja, ela, né? A mesma coisa que she, aí você tem que usar a regra do S. Então, ó, Judy caminha para a escola todo dia. Nesse 2 aqui, ó, nós temos aqui yesterday. Yesterday significa ontem. Então, é uma data específica no passado, um ponto específico lá no passado. Então, nós vamos usar o simple past. Como a gente está trabalhando os verbos regulares e irregulares, né? Tudo misturado, você vai olhar se esse verbo aqui está na tabela. Se ele estiver na tabela, você usa a segunda coluna. Se não tiver, você vai utilizar do jeito que a gente estudou na aula passada, com ED, ok? Então é isso que você vai fazer na letra B. Vamos para a letra C. A letra C diz assim: complete com a forma correta do verbo em parênteses. Então aqui nós temos vários casos, ó. Na 1, nós temos yesterday, que é ontem. Então é passado. Você vai colocar esse verbo no passado aqui. Na 2, nós temos tomorrow. Tomorrow significa amanhã. Então é futuro, não é isso? Como é que a gente passa um verbo para o futuro? A gente já estudou isso esse ano. Como é que a gente passa para o futuro? Vai utilizar o eu mais o verbo. É isso? Futuro. Na 3, ó, nós temos now, que é agora. Então, se é agora, é presente, né? Simple present. Aqui, ó. Simple present não, né? Porque não é uma ação rotineira nesse caso. Não é isso? Ó? Se você prestar bem atenção nas palavras aqui, vê que não é uma ação rotineira. Então, aqui você vai usar o present continuous. O que é o present continuous? Você vai usar na 3 o verbo to be, am, is ou are. Você vai olhar qual desses três usa. Aqui, certo? Vai para minha irmã, qual desses três usa. E depois vai pegar o verbo que está entre parênteses e vai acrescentar ing. Ó, ing, certo? 4, every day. Agora sim, todo dia. Então aqui vai ser o simple present, que é aquela regra do S, né? Quando for he, she, it, o sujeito. Aqui é Jéssica, é ela. Então usa a regra do S no verbo. E na 5, nós temos yesterday novamente, que é ontem. Então você vai usar o simple past. Então você vai passar esse verbo aqui para o passado. Então você vai olhar lá na tabela, procura ele na primeira coluna. Quando você encontrar, você coloca o que está na segunda coluna. Caso ele não esteja lá na tabela da página 143, você vai acrescentar a regra do ED. É sempre assim, ok? Então a atividade é essa. Tem a letra D ainda, né? Vamos dar uma olhada aqui na letra D, peraí. Tem a letra D, que diz assim: responda as questões, siga o exemplo. Então é para passar, pessoal, para interrogativa, né? Aqui. E fazer a resposta. Então, dê uma olhada na primeira aqui, no exemplo. Did he take a bus or a taxi?
Ele pegou um ônibus ou um táxi? Então, no primeiro caso, a gente vai negar. Então, a gente vai dizer que ele não pegou um ônibus. Aí, na segunda, a gente vai dizer que ele pegou, né, a segunda. Então, nega a primeira, confirma a segunda. Certo? Então, vamos ver aqui na 1. Did he find a dollar or a picture? Ele encontrou um dólar ou uma foto, uma imagem. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos negar a primeira. Então, a gente vai dizer he didn't, não é isso? Ó. Veja que aqui, ó, o verbo está no presente, no infinitivo, mas porque usou did no início, é passado. Então, aqui é só repetir, né? Ó, que a gente está passando da interrogativa para a negativa. Então, repete o verbo. He didn't find a dollar. Ele não encontrou um dólar. Ponto. Agora, a gente vai dizer o que ele encontrou, né? Então, a gente vai colocar he. O verbo find, agora, como a frase é afirmativa, essa é negativa. Essa é afirmativa, o verbo vai para a segunda coluna da tabela. Ou vai receber o ED. Então, você vai ter que ir lá na tabela procurar esse verbo aqui, find. Quando você for lá na tabela, você vai encontrar essa palavra aqui, ó. Found. Então, ó, ele encontrou he found a picture. Então, nós negamos a primeira e confirmamos a segunda. Colocamos o verbo no passado aqui na frase afirmativa. Então, você vai fazer o restante, ó. Did you carry a table or a box? Você carregou uma mesa ou uma caixa? Você vai dizer que que você não carregou uma caixa, que você carregou, aliás, que não carregou a mesa, que você carregou uma caixa. Então aqui você vai responder com I, né, ó? Porque a pergunta foi feita para you, você responde com I. I didn't, papapá. OK? Então preste atenção nisso. Quando a pergunta é feita para you, responde com I. Vamos para a letra E. Complete as sentenças, siga um exemplo. Então, nós temos aqui, ó, I play tennis, aí tem last year. Eu joguei tênis ano passado. Aí você vai dizer, I play tennis now, né, ó, but I didn't play it last year. Você vai dizer o que aconteceu agora e dizer o que não aconteceu no ano passado, que é o que tá aqui, ó. Certo? Então aqui nós temos o primeiro exemplo. Jeff nada muito bem agora. Jeff swims very well now. Simple present isso aqui. Mas a gente vai dizer que no mês passado ele não nadava muito bem. Certo? A gente vai negar no passado. Então vamos fazer aqui o exemplo. Na primeira frase, né, nós vamos colocar do jeito que está aqui. Jeff swims very well now. Vírgula. Aí coloca o but, ó, que é o mas. Aí a gente vai dizer que ele, né, não nadava muito bem no ano passado. Então a gente vai colocar he, né, porque Jeff é a mesma coisa que he, but he. Aí coloca o didn't, que é o não, no passado. Didn't swim, que é o verbo, sem o S, né, agora, ó. Porque esse verbo, ele é usado com o S no simple present. Quando passa para o passado, a gente sabe que usa o infinitivo. Então, tem que tirar o S. He didn't swim very well last month. Mês passado. Last month. Certo? Então, nada mais é do que repetir a primeira frase, depois colocar esse but aqui, ó, que é o mas, e reescrever a frase no passado negativo. Então, olha aí o que foi alterado, né? Foi colocado isso aqui, que estava entre parênteses no final. Então, vocês vão tentar fazer com essas aqui.
ok? Então essa é a atividade de hoje. Vocês vão responder e enviar no Google Classroom, ok?